Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez, hoje para fazer 5 questões da banca FGV, tá? Todas essas questões aí são de nível fundamental, que já caíram em concurso, né, como eu falei, da banca FGV. A primeira que já está na tela de vocês vai falar sobre porcentagem, depois nós temos questão que fala sobre equação de primeiro grau, área de figuras planas, regra de 3 e sequência. Tá legal? Tudo isso de ensino fundamental. Vamos dar uma olhada nelas aqui agora. Mas se já tá gostando dessa iniciativa, dá um likezinho aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque a ênfase aqui do Matemática com Reinaldo Emirato são questões de concursos anteriores. Beleza? Então vamos nessa. Vamos iniciar a leitura dessa primeira aqui. Tá dizendo o seguinte, ó. Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250 e contribuiu mensalmente para o INSS com 8% desse salário. O valor da contribuição mensal de Miguel ao INSS é... Pessoal, eu tenho que então calcular 8%, tá aqui, ó, do salário dele, né? E o salário dele é 1.250. Como que eu faço esse cálculo aí? Olha aqui, ó, 8% eu posso dizer que é 8 sobre 100, não é isso, né? Porcentagem é sempre um número sobre 100. Nesse caso, o número é 8. Então, 8%, 8 sobre 100. Então, é 8% de... E na matemática, a preposição vira um sinal de vezes, né? Por isso que eu coloquei esse pontinho aqui, de 1.250. Tá aqui, ó. Então, eu preciso fazer essa continha aí. Como que eu faço essa conta? Bom, olha só. Eu gosto muito de simplificar, tá? Eu tô vendo um zero lá em cima, eu posso cortar com um zero aqui embaixo. Então, eu tenho 8 vezes 125, aqui em cima no numerador, e depois eu divido por 10. Vamos ver quanto que dá 8 vezes 125 aqui, ó, no nosso rascunho. 125 vezes 8, tá aqui. 125 vezes 8, eu posso pegar aqui, ó, 8 vezes 5 dá 40, sobra 4 lá em cima, né? Quer dizer, vai 4. 8 vezes 2, 16, com os 4 que foi 20. Então aqui eu coloco um zerinho e lá em cima o 2. 8 vezes 1 vai dar 8, mais 2, 10. Então eu sei que 8 vezes 125 é 1.000. Então tá aqui, ó, 1.000. E na parte de baixo eu repito aquele 10. Então eu tenho 1.000 dividido por 10, e 1.000 dividido por 10 é só cortar um zero em cima e embaixo, eu vou ter 100. Tá legal? Então ele contribui aí com o INSS R$100 por mês. Foi? Então R$100 fica sendo a nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então, questão aqui de porcentagem, essa primeira aí da banca FGV já foi. Poderia fazer também por regra de 3, aí você que vai escolher. Como tem uma questão aqui que nós vamos fazer por regra de 3, eu vou deixar para fazer a regra de 3 lá para frente. Legal? Vamos aqui para a nossa segunda questão de hoje, que vai falar sobre equação de primeiro grau. Como isso? Eu preciso apenas interpretar legal isso daí. Vamos iniciar a leitura. Está dizendo, Ângela e Mário trabalham em um posto de coleta de sangue. Em um determinado dia, Ângela e Mário fizeram um total de 57 coletas de sangue. Ângela fez 3 coletas de sangue a mais do que Mário. O número de coletas de sangue feitas por Mário é... Bom, então olha só, eu tenho aqui Mário e Ângela. E o problema me diz que os dois, né, fizeram coletas, só que Ângela fez 3 coletas a mais do que Mário. Então eu vou supor aqui que Mário fez X coletas, né, já que a gente não sabe. Então Ângela fez 3 a mais do que Mário, ela fez X mais 3 coletas. Mas se eu somar o número de coletas feita pelo Mário com o número de coletas feita pela Ângela, vai dar um total de 57 coletas. Então eu só vou somar, ó, o X, que é a quantidade de coletas feitas por Mário, mais o X mais 3, que é a quantidade de coletas feita por Ângela, tem que ser igual a 57. Equação de primeiro grau, vamos resolver isso daqui. Equação de primeiro grau é o X para um lado e tudo que é número para o outro. Então desse lado aqui eu tenho X mais X dá um total de 2X, vai ser igual a 57, que já estava do lado direito da igualdade, e esse mais 3 aqui eu passo para o lado do 57, só que ele vai com a operação inversa. Se ele estava somando, agora ele vem subtraindo. Então eu tenho que 2x é igual a 57 menos 3, isso daí vai dar 54. O x fica desse lado e o 2 tem que sair. Só que o 2 ele está multiplicando e toda vez que eu jogo para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação inversa. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui é 54 dividido por 2. E 54 por 2
vai dar para a gente aí 27. Aí uma vez que eu tenho aqui a resposta 27, tá aqui, ó, eu preciso ver o que o 27 é em relação a essas opções. O 27 é par? Não, o 27 é ímpar. O 27 é múltiplo de 6? Como assim? Você vai ver se tem 27 na tabuada de 6? Não, ó. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 5 dá 30. Opa, pulou o 27, então não é. Então não pode ser múltiplo de 6. É divisível por 5? Pessoal, para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 5 ou em 0. Então também não pode ser. É uma potência de 3? É uma potência de 3. Já vou voltar aqui nela, mas vamos só eliminar aqui, ó. É maior do que 28? Não, 27 é menor do que 28, né? Então não pode. Ah, é uma potência de 3 por quê? Porque o 27 pode ser escrito como 3 elevado a 3. E o que significa 3 elevado a 3? É o 3 vezes 3, 3 vezes. Olha aqui. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 realmente é uma potência de 3. Fica tendo aí o nosso gabarito como a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, é só fazer com atenção que a gente consegue gabaritar essas provas da FGV aí de matemática. Legal? Vamos aqui para a próxima, que vai falar sobre áreas de figuras planas. Mas se está chegando até aqui, não esquece não, deixa um like lá e se inscreve também no canal, para você não vai custar nada e para mim aqui vai ajudar pra caramba para continuar colocando aí conteúdo gratuito para os seus estudos. Dando uma lida, a figura a seguir mostra a planta baixa de uma sala de espera de um consultório médico, na qual em todos os vértices tem-se ângulos retos. Então tem aqui ó, a planta baixa de uma sala, tá? Que está uma sala de espera lá do consultório. E o problema pede, ó, a área em metros quadrados desta sala é... Pessoal, essa sala aqui, ela é formada por essa figura. A gente não tem um nome específico para ela. Só que eu preciso calcular essa área toda aqui. E como que eu vou calcular essa área toda? O macete é você dividir esse desenho aí em duas ou mais figuras que você saiba calcular a área. Então, preste atenção no seguinte, eu vou fazer dessa forma. Se você tiver uma outra forma de enxergar, sem problema algum, até peço que deixe aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar isso daí. Eu vou fechar aqui, ó. Imagina que eu passo uma linha aqui, olha, tá tortinha aí, tá? Mas imagina que isso daqui fosse uma linha reta. Por que eu faço isso? Porque aí eu tenho aqui em cima um retângulo, ó. Eu tenho um retângulo aí que eu vou até chamar de retângulo 1. E aqui embaixo eu tenho outro retângulo chamado de retângulo 2. Eu calculo a área do retângulo 1, que é a base vezes a altura, e calculo a área do retângulo 2, que também é base vezes a altura. Depois eu vou somar. Olha aqui como é que vai ficar. Eu só tenho que prestar atenção no seguinte, nas dimensões. Por exemplo, esse retângulo aqui maior, essa base aqui, ó, deste vértice até esse vértice aqui, ela vai medir 5 metros. Se você não enxergou esses 5 metros aí, ó, é porque daqui até aqui mede 2, tá vendo? Então esses dois eu sei que eu posso projetar até aqui, ó. Daqui até aqui mede 2. E lá em cima mede 3, tá? Se ele descer aqui, ó, eu tenho 2 mais 3 que dá 5 metros. Enquanto a altura já tá aqui, ó. 1,5, né? Tá? 1,5. Então, desse retângulo aqui maior, eu sei que a base é 5 e a altura é 1,5. Do retângulo menor, eu sei que a base é 3, ó. É esse 3 que está aqui embaixo, tá? Quer dizer que está aqui em cima. E a altura é esse valor aqui, ó. Daqui até aqui. Que altura é essa? Bom, se tudo isso aqui, ó, se tudo isso aqui mede 2,5 e esse pedaço aqui mede 1,5, então o que sobra pra gente aqui é 1, ó. Tá bom? Como é que eu sei isso? Fazendo a subtração. Esse maior lado é 2,5, esse menor lado é 1,5. Quanto que vai sobrar para cá? 2,5 menos 1,5, que vai dar 1. E agora eu consigo calcular a área dos dois retângulos. Eu vou chamar aqui de A1, que seria a área do retângulo 1. É só multiplicar as duas dimensões. A base é 3 e a altura é 1. Então a área 1 é de 3 metros quadrados, tá? E eu vou calcular aqui também agora a área 2. No final eu somo as duas que eu tenho a área dessa sala de estar aí. A área 2 é retângulo maior. A base é 5, enquanto a altura é 1,5. Então eu faço essa continha aqui agora, ó. E 5 mais 1, quer dizer, 5 vezes 1,5 dá 7,5. 7,5 metros quadrados. Tá? Se está na dúvida, ó, vem aqui no cantinho, no rascunho, ó, 1,5 vezes 5. Vamos ver se dá isso mesmo?
1,5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 1 dá 5, com 2, 7. Tem uma casa decimal para cá. Então, 5 vezes 1,5 dá 7,5. A área total, então, vou colocar aqui embaixo, ó, a área total é a soma da área 1 com a área 2. Botei área 2 mais área 1, né? Tanto faz a ordem aí. Então, essa área total vai ser a área 2, já que eu comecei por ela, ó, 7,5. E a área 1, 3. E quando eu coloco aqui 7,5 mais 3, eu tenho um total aí, que é a área total, né, de 10,5 metros quadrados. E 10,5 metros quadrados fica sendo nossa letra B. Beleza, galera? Então, questão aí relativamente tranquila. Eu não conheço essa figura, eu separo ela em duas ou mais áreas que eu conheça. Beleza? Eu separei em 2 retângulos. Vamos para a nossa quarta questão de hoje. Essa quarta questão aí vai falar sobre regra de 3. Vamos ver só aqui a interpretação dela. Começando essa leitura. A bula de um medicamento líquido informa que sua concentração é de 50 miligramas por mililitros. Sabe-se que 1 mililitro corresponde a 20 gotas. Deseja-se ministrar a um paciente a dosagem de 30 miligramas do referido medicamento. A quantidade de gotas que deve ser ministrada a esse paciente é... Bom, então olha só. Se a gente fizer a leitura rápida, a gente acaba se confundindo. Então você faz novamente uma leitura aí e vai sublinhando tudo aquilo que você precisa. Mas vamos lá, vamos supor que eu já fiz essa segunda leitura. Eu tenho aqui essa relação que é a mais importante, ó. 50 miligramas a cada 1 ml. Aí eu tenho essa outra, ó. 1 ml corresponde a 20 gotas. Ora, se são 50 miligramas para cada 1 ml e 1 ml são 50 gotas, eu posso dizer que são 50 miligramas para cada 20 gotas. Então, eu já começo a montar aqui a minha regra de 3. Ó. 50 miligramas para cada 20 gotas. Ah, mas não é para cada 1 ml? Sim, é para cada 1 ml. Porém, aqui está dizendo que 1 ml equivale a 20 gotas, então aqui eu coloco 20 gotas. E a pergunta do problema é a quantidade de gotas que devem ser ministradas a esse paciente. Então eu quero colocar aqui um X, só que esse paciente aí, ele vai receber uma dosagem de 30 miligramas. Então miligrama embaixo de miligrama. Aqui eu coloco 30, tá? 30 mg. Então eu estou percebendo aí que é uma regrinha de 3. E é uma regra de 3 simples. Por que ela é uma regra de 3 simples? Porque ela tem apenas 2 variáveis. Uma variável aqui é a quantidade de miligramas e a outra variável aqui é a quantidade de gotas. Feito isso, eu preciso apenas multiplicar cruzado. Antes disso, eu posso até simplificar. Ó. Tirar um 0 daqui com um 0 daqui. Tá? Então essa é a maior simplificação que eu posso fazer. Não, tem outra. Ó. O 5 e o 30 eu também posso simplificar. Mas não vou simplificar não, eu vou direto multiplicar cruzado, já que essas contas aqui são bem tranquilas. Quando eu multiplicar cruzado aqui, ó, 5 vezes x dá 5x. Vai ser igual a 30 vezes 2, que vai dar 60. Então, desse lado aqui eu tenho 60, quero saber o valor do x, que é a quantidade de gotas, vai ser 60 dividido por 5. E 60 dividido por 5 é igual a 12. 12 gotas. Logo eu tenho aqui como gabarito a nossa letra D. Beleza, pessoal? Então, questão tranquila aí, de regrinha de 3, é só ter atenção na leitura. Se você perceber, se tem alguma coisa difícil aí, é você fazer essa interpretação aí correta. Beleza? Então, se está gostando, não esquece de dar o like e se inscrever no canal também. Vamos para a nossa última questão de hoje, que está falando sobre uma sequência aí, mas uma sequência bem simples. Olha só. Nos 5 dias de uma semana, de segunda a sexta-feira, o posto de saúde onde Mariana trabalha atendeu a cada dia o dobro de pacientes atendidos no dia anterior. Na sexta-feira foram atendidos 96 pacientes. O número de pacientes atendidos nesse posto de saúde na segunda-feira da citada semana foi... Galera, olha só, eu vou separar aqui, ó, eu tenho segunda-feira, tá? Vou botar aqui só segunda, botar terça e vou até aqui sexta-feira. E ele está me dizendo que a cada dia atende-se o dobro de pacientes do dia anterior. Então, por exemplo, se aqui no dia, na segunda-feira, fossem 10 pacientes, na terça atenderia 20, na quarta 40, na quinta 80 e na sexta 160.
tudo bem? Só que na sexta não foram 160, aqui ó, na sexta foram 96 pacientes. Então, 96 pacientes. Se a cada semana, quer dizer, se a cada dia, né, eu estou dobrando, se eu quiser fazer o sentido contrário da trajetória, eu vou dividindo por 2, não é isso? Olha aqui, ó, se na sexta foram 96, significa dizer que na quinta foram 48. Por quê? Porque a metade de 96. E quando eu estava na quinta-feira, quando eu fosse para a sexta, eu dobraria. Então, se eu estou na sexta-feira, eu quero ir para a quinta, eu divido por 2. Da mesma forma, acontece aqui, ó. Para quarta-feira foram 24. Na terça-feira foi metade de 24, que é 12. E na segunda-feira, que é o que o problema está pedindo, tem que ser a metade de 12, que é 6. Beleza? Então, a gente já tem o nosso gabarito aí, que fica sendo a letra E. Aqui, ó. Uma outra maneira de fazer isso era pelas próprias opções, ó. Se fosse 2, aqui se fosse 2, né? Na terça seria 4, na quarta seriam 8, na quinta 16, na sexta 32. Então aqui não poderia ser. Ah, se começasse com 3, você ia dobrando, ó. 3, 6, 12, 24, 48. Opa, também não é. Poderia fazer com essas outras duas, também não seria. Você ia ver que a resposta correta aí fica sendo a nossa letra E. Beleza, pessoal? Então, ó, 5 questões da banca FGV de concurso de nível fundamental. Se gostou, curte, se inscreve no canal, deixe qualquer tipo de comentário lá se você quiser. E no mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.